Pastor, Deus abençoa mesmo quem é dizimista? Deus abençoa mesmo quem é dizimista? Porque é o seguinte, eu não vou ficar discutindo aqui se o dízimo é bíblico ou não é bíblico. Sabe por quê? Eu não vou nem ficar lendo o texto se o dízimo é bíblico ou não é bíblico. Porque é o seguinte, quando eu me converti, há 24 anos atrás, eu nunca conheci um crente da minha igreja ou de outra, ou da Assembleia de Deus, ou da Quadrangular, eu nunca conheci um crente, né, que não confessasse que o dízimo é bíblico. Todos os crentes naquela época criam, era unânime, todos criam que o dízimo é bíblico, que a gente deve dar o dízimo, tudo direitinho. Hoje, uma boa parte dos crentes não crê mais. Por quê que aconteceu isso? O cristianismo, primeiro, o nível baixou muito, né? Muitas pessoas vão para a igreja, muitas pessoas estão indo para a igreja, mas poucos estão se convertendo. Então, muitos estão indo para a igreja, mas poucos estão indo para Cristo, né? Tem essa questão. Mas sabe que a questão é a seguinte, por causa dessas igrejas, quando eu me converti, já existiam essas igrejas da teologia da prosperidade, mas elas não tinham muito destaque ainda, entendeu? E hoje elas estão muito grandes, elas têm muito destaque, elas estão na mídia, elas estão na televisão, elas não são grandes, né? Chamar de grande é um pecado, né? Elas são gigantes, né? Essas igrejas da teologia da prosperidade. E por causa dessa heresia muito desenfreada, muito assim exagerada, né? Que é essa teologia da prosperidade é uma heresia assim muito clara, é uma coisa muito, é uma aberração assim muito grande. Entendeu? Porque tem coisas que você fala assim, poxa, que o cara está falando não é bíblico, mas você percebe que é uma coisa de difícil compreensão. Você vê que não é fácil, né? Compreensão, mas essa teologia da prosperidade, se qualquer um que tem bom senso, que é um cristão, que tem um coração sincero, percebe que é um erro muito grotesco, né? Que as pessoas estão ali só para ganhar dinheiro mesmo. Então o que acontece? Por causa dessa aberração da teologia da prosperidade, que é para ir, rosa ungida, R$500. O tapete de fogo é R$1.000, entendeu? A corrente não sei das quantas, tem que dar quanto, não sei quanto, entendeu? E por causa dessas aberrações, tem muitos crentes que caíram num outro extremo, entendeu? Caíram num outro extremo que, será se é bíblico mesmo o dízimo? Tem que dar o dízimo? Alguns, mas o dízimo é do tempo da lei. Mas há outros, não precisa dar o dízimo para ser salvo. E tem alguns que criticam porque acham que quem é dizimista dá o dízimo para ser salvo. É lógico que ninguém dá, nenhum crente, né, fiel, nenhum crente que tem um mínimo de conhecimento da palavra, dá o dízimo para ser salvo. Né? A gente sabe que a salvação é pela fé, é um presente de Deus. Mas o que acontece? Então, a pergunta. Então, eu creio o seguinte. A nossa igreja aqui, irmãos, quem já é da igreja aqui há algum tempo, sabe disso, né? Sabe que o que eu estou falando é verdade, né? Nós falamos muito pouco sobre dízimo. Muito pouco. Eu encontrei alguém na rua que se orgulhava que a igreja dele não falava de dízimo. Peraí, mas aí está errado também, porque você não está pregando a Bíblia toda, porque na Bíblia fala de dízimo, né? Então, a gente fala pouco, mas a gente fala, porque a gente tem que pregar toda a Bíblia, não pode pregar só uma parte dela. Então, a gente fala de dízimo, mas é raro, né? Tem muitas igrejas, a maioria das igrejas, na verdade, estou falando de igreja séria, não estou falando de igreja que é herética, que não ama Deus, não, estou falando de igrejas sérias. A maioria das igrejas que são sérias, na hora de acabar o louvor, assim, chamar as pessoas para vir dar o dízimo, geralmente é uma pequena pregação a respeito do dízimo, ali de um texto, nem isso nós fizemos. Nós falamos muito pouco sobre o dízimo aqui na nossa igreja. E sabe o que acontece? 90% da nossa igreja é dizimista fiel. Por que isso acontece? Não. Porque o problema não é convencer as pessoas que o dízimo é bíblico, porque isso no fundo elas já sabem. O problema é ter um bom testemunho de vida, a qual as pessoas percebem que o dízimo que elas estão dando não está indo para a lata do lixo. Entendeu? Elas perceberam, não, essa igreja, esse pastor, esses irmãos que ajudam ele, esse povo aí, eles são honestos. Entendeu? A palavra que esse pastor prega, esse pastor, ele ama as ovelhas, ele é íntegro, entendeu? Irmãos, olha, vou falar um negócio para você.
Eu não estou dizendo que os irmãos dão um dízimo por causa da nossa integridade, eles dão por causa da palavra. Mas só que é o seguinte, a palavra diz que tem que dar, mas você percebe que a igreja não é íntegra, está, né, ou roubando, ou mesmo que não esteja roubando, mas está administrando mal o seu dinheiro, irmão, as pessoas desanimam de dar, sabia? Entendeu? As pessoas desanimam. Então a gente quase não fala sobre dízimo aqui, 90% da igreja é dizimista fiel. Então o que acontece? Enfim... mas a pergunta né? Porque surgiu esse negócio, né? Porque as igrejas da teologia da prosperidade, você dá tudo que você vai comprar um carro, você compra esse cajado de R$1.000, você vai na rua assim, escolhe o carro mais bonito, você bate nele, uma semana depois você já compra ele, Deus já dá esse carro para você, entendeu? Deus abençoa mesmo. Então, por causa dessas aberrações, tem gente que agora ficou na dúvida, mas Deus abençoa mesmo, pastor, se a gente der o dízimo? Aí eu vou falar para você o seguinte, a princípio, sim, mas preciso de explicar esse negócio. Se a pessoa fosse dizimista fiel, mas ele é preguiçoso, desonesto, só aí tá bom. Você acha que ele vai ser abençoado? Você acha? Vai não. Não vai não, ele pode ser dizimista fiel, não falhar um dia, pode ser de 50 anos dizimista fiel. Ele não vai ser abençoado se ele é preguiçoso e ladrão. Porque a mesma Bíblia que diz que tem que ser dizimista, ela diz que tem que ser honesto, ela diz que não é botar uma toalhinha na porta do banco, ela diz que não é ir jogar na Mega Sena, ela diz que é do trabalho, do suor do teu rosto, que Deus faz prosperar aqueles que trabalham honestamente, né? Então agora estão dando a receita da prosperidade. A receita da prosperidade é comprar o cajado ungido, não sei lá o que, fazer não sei mais o que, dar 3 pulinhos, entendeu? Não, a receita da prosperidade é trabalhar. Essa é a receita da prosperidade. Trabalhar honestamente e perseverar nesse trabalho honesto. Essa é a receita da prosperidade. E a longo prazo, não diria nem a longo, a médio e a longo prazo você vai prosperar. Alguns conseguem prosperar do dia para a noite, meio rápido às vezes, do dia para a noite não sei, mas meio rápido, mas isso não é a regra. A regra é a médio e a longo prazo, né? Então, o que acontece? Mas também tem aquela questão, pessoas que são dizimistas, mas têm a motivação muito errada. É dizimista, mas quer negociar com Deus. Deus não é para fazer negócio, irmão. Deus ele não é nosso empregado, Ele não é nosso servo, nós estamos aqui para servir a Ele. Entendeu? Então Deus falou que vai abençoar, mas esse não é o principal motivo que eu sou dizimista. O principal motivo que eu sou dizimista é porque eu entendo que é correto. Eu entendo que, né? Então se eu dou com a motivação certa, se eu dou por amor, se eu não dou para ser salvo, eu vou dar o dízimo. Hoje eu não dei o dízimo, é capaz que eu vá para o inferno se eu morrer hoje. Mas próximo domingo eu vou ter que dar, porque se eu morrer, entendeu? Então, aí a pessoa está dando com a motivação errada, sem entendimento, não sei se vai adiantar alguma coisa, né? Então a gente é salvo pela graça. Agora, já que eu fui salvo, já que Deus me livrou do inferno e Deus tem abençoado a minha vida, então eu amo a Deus e eu quero ver a igreja crescer, eu quero ver mais pessoas serem salvas, e agora também eu confio em Deus, eu tenho um Deus que me supre e tal, também não vai fazer falta, então eu abençoo a igreja. O que acontece? Eu tenho 24 anos que eu me converti, nem a minha mulher pode testemunhar isso, porque ela não teria certeza. A única pessoa que pode testemunhar isso é Deus, né? E para olhar para cima e falar para Deus que eu, em 24 anos de crente, eu nunca deixei um mês de dar o dízimo, tem que ter bastante coragem, viu? Porque eu tenho temor, nossa, eu até arrepia, né? Porque eu sei que se por acaso eu falhei alguma coisa que eu errei assim, foi por errei que eu não percebi, né? De repente errei nas contas, mas dizer que eu fiquei um mês sem dar o dízimo, nunca. Irmãos, olha, não falta nada, irmãos, não falta, minha casa é abundante, as coisas é abundante, né? E olha, prosperidade não é riqueza, que tem gente que confunde prosperidade com riqueza, irmão. Prosperidade não é riqueza, não tem nada a ver com riqueza. Uma pessoa pode ganhar 2 mil e ser próspero, e o cara pode ganhar 50, 100, 200 e ser miserável. Eu conheço gente que ganha 2 mil, entendeu? E vive bem, não falta nada, ainda tem para ajudar quem necessita. Viu?
Porque R$2.000 com a bênção de Deus, na mão de um cara que administra bem, que tem uma casinha própria, que administra bem, irmão, olha, rende, viu? Mas conheço gente que ganha R$500.000. Você já viu falar do Belo e a Graciane Barbosa? Quanto que eles ganham? Deve ser 100, 200, 1.000, 1 milhão. Deve ser de 1 milhão para cima, falar a verdade para você. Está toda hora sendo despejado. É dessa casa, da outra, já na terceira casa que ele mora que ele está sendo despejado. Entendeu? Ele vai e faz a coisa, daqui a pouco ele está sendo despejado de novo, já está devendo para não sei mais quem, já está devendo para não sei mais quem. Pô, mas o cara ganha 1 milhão? O cara desse é próspero? O cara ganha 1 milhão e não é próspero. Entendeu? Então, prosperidade não é riqueza, porque a Bíblia não promete riqueza, a Bíblia promete prosperidade. E é que as pessoas, às vezes, né, acham que prosperidade e riqueza são sinônimos, mas não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Então, irmãos, Deus abençoa sim. Está escrito na Bíblia em muitos lugares. E além de estar escrito na Bíblia, que é o mais importante, que é o que tem o peso maior, na minha experiência de vida, irmãos, de 24 anos de ministério, eu percebo que quem é dizimista é próspero. Ah, pastor, mas os discípulos morreram todos pobres. Aí tem algumas questões, né? Os apóstolos, né? Tem algumas questões. Primeiro, eles eram os apóstolos, né? Eles tinham um ministério específico, eles foram moídos, eles, né? Tá, tinha essa questão. Mas tem uma outra coisa, eu quero dizer a vocês, viu? Eles eram prósperos. Eles morreram pobres, mas prósperos. Porque eles não tinham coisas, eles não tinham muito de coisas, mas não lhes faltava nada. E prosperidade é não lhes faltar nada. Não é morrer com um monte de bens para deixar para os outros, para o governo, para não sei quem, se você não tiver filho. Entendeu? Então, mas o apóstolo Paulo passou fome. O povo lá no deserto também passou fome, mas aí Deus falou: eu te deixei ter fome para ver o que estava no teu coração. Então, sabe, você sendo crente, fiel ou não sendo fiel, sabe, ou você dando ou não dando, ou você tendo mais entendimento ou menos entendimento, vai ter momentos que Deus vai te permitir que você passe por provações, né? Faz parte do treinamento, isso aí faz parte, né? Isso aí faz parte. Mas a resposta é: olha, irmão, por mais que essa teologia da prosperidade que pregam por aí, né, muitas vezes, né, acaba que jogando alguns cristãos para o outro extremo, eu falo para você, Deus abençoa sim, a Bíblia é verdadeira, e os textos que falam que Deus abençoa são muitos, viu? Mas Deus abençoa. Mas esse aqui é um negócio, nós não podemos fazer negócio com Deus. Temos que pensar, não, eu vou dar, né? Porque Deus é certo, porque é bom, porque Deus não vai deixar faltar. Eu sou servo de Deus agora, eu amo a Deus, né? Vamos confiar em Deus, e pronto, está na mão de Deus minha vida, e confiar, eu vou fazer porque é certo.